Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, no seu capítulo 22. Aleluia. Deus poderoso, fiel, digno. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pai, neste momento, no momento da Santa Palavra, Pai, que os nossos corações sejam como um terreno, meu Senhor, fértil, a semente que é a Sua Palavra, que ela possa, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, penetrar em nossos corações e que seja feita a Sua vontade nesta manhã. Que eu diminua, o Senhor cresça, que o suma e o Senhor apareça, meu Deus. E que cada um dos teus servos que aqui se encontram possam sair daqui, meu Pai, com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante do Senhor, da Sua essência, da Sua presença, da Sua provisão. Pai, se eles vieram em busca de respostas, Pai, dá resposta. Se eles vieram em busca de socorro, dá socorro. Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu não duvido de nenhum dos seus feitos na antiguidade, porque eu sei que a Sua Palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, assim como o Senhor Jesus é o mesmo, foi ontem, é hoje e será eternamente. Pai, toma os meus lábios, toma a minha mente, que o roubador de semente não venha tirar a atenção do Seu povo nesta manhã. E que tudo o que eles aprenderem hoje, meu Senhor, seja para um crescimento e expansão do Seu reino dentro deles. E também que eles possam ser multiplicadores da Sua palavra, meu Senhor. Que eles não percam a oportunidade de ganhar almas, de apregoar o Seu Evangelho, meu Pai, a toda criatura, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Todos acharam o livro de Gênesis, no seu capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor falou no meu coração apenas um verso, mas eu quero estar no contexto da palavra para que a igreja tenha um entendimento. É uma palavra conhecida, que eu acredito que todos que estão aqui já tenham ouvido uma ministração muito bela a respeito disso, mas Deus quer trazer ao nosso coração algo que se renova a cada dia com a palavra de Deus. A partir do verso 1, que diz o seguinte: louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse:
meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o verso-chave, que é o verso que Deus deu ao meu coração na madrugada, e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu gostaria que a igreja, junto comigo, recitasse o verso 8. E disse Abraão, junto comigo: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu não quero chegar no âmbito teológico de que o cordeiro que o próprio Abraão falava aqui era o futuro sacrifício de Cristo, que a gente sabe que já aconteceu. Eu não quero chegar nesse âmbito teológico, mas eu quero chegar nesse âmbito que Deus falou no meu coração, a respeito dele prover para si o cordeiro. E quando eu percorri as Escrituras, e nós conhecemos que Isaac foi um filho prometido por Deus a Abraão, mesmo Abraão ainda descumprindo uma obediência a Deus, que foi esperar o momento de Isaac nascer. Abraão seguiu a sua mulher e obedeceu e possuiu a serva, e naquele momento ali nasceu Ismael. Mas mesmo com essa desobediência, Deus não descumpriu o que ele tinha prometido a Abraão. E neste momento Deus, ele fez um teste com Abraão, que eu acredito que hoje, na realidade que nós estamos, eu não estou falando nem querendo provar a fé dos irmãos, mas eu estou falando como mãe, mesmo mãe de um filho não gerado. Mas se o Senhor cobrasse de mim hoje, que da mesma forma que Breno veio para a minha vida, eu devolva a ele a mãe dele, me doeria. Olha que eu não estou falando em sacrificá-lo, mas em devolvê-lo à mãe. Eu criei um vínculo de amor com essa criança desde os 2 anos de idade dele. Ele mora comigo desde os 3. Isso quer dizer que tem 8 a 9 anos que ele mora comigo. A gente tem contato com a família dele, a gente tem contato com a mãe dele. Mas uma coisa é o vínculo que eu e ele criamos de mãe e filho, que é impagável, que é inseparável. E a partir do momento que vem ela até a mim e diz: me deu meu filho, me doeria. Talvez fosse algo que, se Deus não estivesse comigo, seria algo incurável. Imagine Abraão naquele momento, sabendo que Isaac é o seu filho da promessa, é o seu filho amado, diante de Deus, o seu primogênito, o seu herdeiro. E Deus faz esse pedido a Abraão. E quantas conjecturas fizemos e fazemos, e não é isso que eu quero falar. Que várias conjecturas passam por nossa cabeça, que o que Abraão pensou, o que Isaac pensou. Mas quando a gente observa, tem um determinado momento na palavra do Senhor que diz que Abraão levantou os seus olhos. Então isso quer dizer que Abraão estava caminhando de cabeça baixa. E eu acredito, igreja, que pensando muito. Ele pode não ter falado, meu pastor, mas pensado. Porque talvez se Abraão naquele momento se desestruturasse, ele desestruturaria seu filho também, que era obediente a ele. E naquele momento Abraão vai e segue durante 3 dias de caminhada, sabendo que o seu único filho seria sacrificado. Muitos conjecturam de que Abraão tinha tanta fé no Senhor, a ponto dele saber que se Isaac morresse, Deus poderia trazê-lo à vida novamente. São conjecturas, a gente não sabe verdadeiramente qual era o pensamento de Abraão, porque se fosse para sabermos, estava nas Escrituras. E como Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas para nós. Então que a gente fique com essa palavra que está aqui, que a gente fique com esse entendimento que está aqui, que Abraão e Isaac caminhou, e que num determinado momento se afastou do jumento, se afastou dos seus servos e foi em direção ao monte que Deus o mostraria.
E como nós conhecemos a história, no meio do caminho, Isaac, que já estava acostumado, acredito eu, de acompanhar o seu pai, pastor Tiago, nesses sacrifícios de holocausto a Deus, Isaac viu a lenha, ele viu o fogo, mas ele não viu o sacrifício, ele não viu o animal. Então o que acontece nesse momento? Ele questiona seu pai. Mas uma coisa que Abraão fez, e que eu acredito que no momento de dor, no momento de tristeza, muitos de nós não enxergaria Deus. Às vezes a gente pode até dizer, não, eu tenho muita fé, mas o nosso coração é humano. E tem momentos que a gente não enxerga. Mas eu acredito que naquele momento Abraão precisava dizer alguma coisa àquele menino. Abraão precisava fazer com que ele prosseguisse com ele, mesmo que aquele jovem não tivesse a fé que talvez Abraão tinha naquele momento. E Abraão disse que Deus proveria para ele. Deus proveria para ele. E a gente sabe que subiram, e que em silêncio eu acredito que subiram, e que quando chegou no momento crucial do sacrifício, que Abraão já tinha colocado, tinha feito o altar, colocado Isaac, amarrado Isaac, e quando ele ia cumprir o que Deus pediu a ele, o anjo bradou do céu. E o que me chama a atenção, a igreja conhece essa palavra, eu entendo, às vezes pode dizer assim, poxa, missionário, eu já ouvi tanto essa palavra, mas o que Deus quer trazer no nosso coração hoje é algo especial. Talvez a missionária hoje esteja diferente do que ela está acostumada a ministrar. Em que sentido? Talvez um pouco mais de veemência, não, mas neste momento Deus quer falar no nosso coração que Ele provê para Ele. Às vezes nós nos sentimos incapazes de cumprir algo que Deus nos pediu, mas se Ele pediu, Ele vai prover para Ele vai extrair de nós aquilo que Ele pediu. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas é inimaginável. Mas se Ele pediu, Ele vai conseguir, Ele vai prover para Ele vai extrair aquilo, não importa o momento. Às vezes a gente fala assim, não, meu Deus, mas o que o Senhor me mostrou é algo que pela minha visão é impossível acontecer. Mas se Ele direcionou, vai acontecer. E continuando a ministração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem dois pré-requisitos que eu já falei aqui durante a palavra e durante a leitura. Um deles é a obediência de Abraão. Como eu falei a vocês, o Senhor não fez como a primeira vez que disse a ele, saia da tua terra, saia da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei, ou eu te guiarei. Foi diferente dessa vez. O Senhor disse o que Ele queria. Deus disse a Abraão o que ele queria. E o que ele queria era o filho da promessa. Será que se o Senhor falasse assim, evangelista Valquíria, a filha que você tinha pedido lá no monte, do jeito que você pediu, do cabelo que você queria, a cor que você queria, o jeito que você queria, ela foi encomendada com todos os detalhes. Foi assim que a senhora falou aqui no altar. Ela foi escolhida da forma e veio do jeito que a senhora pediu. É como uma encomenda que a gente faz de um bolo. A gente diz o detalhe, a gente diz o recheio. Foi assim que a senhora pediu sua filha. Agora, eu quero que você simplesmente, com todo esse amor que você tem por ela, com todo esse cuidado que você tem por ela, me dê ela. O coração de mãe, muitos vão dizer assim, não, mas o coração de Abraão é o coração de pai. Gente, quanto tempo esse homem esperou por esse filho? Eu acredito, igreja, que eu acho que o desejo de Abraão era tão grande que em esperar esse filho, que ele cumpriu o que a esposa dele falou, porque ele queria muito ter um filho, eu acho que mais até do que a esposa, mesmo porque a descendência dele, o homem precisava ter uma descendência naquela época, e tinha que ser um filho homem para levar o nome da família. Imagine,
Eu não vou nem perguntar a sua resposta, porque eu sei como seria a sua resposta. A gente ia chorar, a gente ia pedir a Deus para revogar, a gente ia dizer Senhor, e a gente ia para a Escritura para clamar, para pedir. Por quê? Porque é pesado, igreja. Não tem como a gente mensurar aquele caminho de casa até o monte. Se para levar um filho, às vezes enfermo, para um médico, para tomar uma medicação, já dói em nós. Ver tomar injeção, às vezes saber que vai ficar internado, saber que a gente não vai poder trocar a dor deles. Imagine você saber que você vai subir com seu filho e que talvez Deus possa trazê-lo à vida, ou eu não imagino que Abraão pensasse que Deus não permitiria que Isaac morresse. Eu acho que ele cria que Deus traria Isaac à vida, porque a cada momento que ele ia fazendo aquilo, ele ia começando a entender que Isaac seria sacrificado, que a cada momento que ele botava um menino ali, não ouvia nada. E tem momentos na nossa vida que acontece isso. No momento da dor, no momento mais difícil da nossa vida, a gente não consegue ouvir Deus. E Deus verdadeiramente se cala para saber a quem vamos recorrer. Se a um amigo ou se a Ele primeiramente. E naquele momento que ele vai fazendo o altar, e naquele momento que ele vai pegando o filho e colocando ali. E uma coisa que me chamou a atenção, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Isaac era um jovem muito obediente, porque enquanto Abraão coloca o jovem em cima do altar, amarra ele, coloca a lenha. Será? Aí a gente faz as conjecturas, será que ele não reclamou? Mas se ele falou, o pai falou a ele que Deus proveria o holocausto, porque o pai está botando ele ali em cima, será que o coração dele não ficou? A gente faz 1 milhão de conjecturas, mas algo que eu quero trazer para a igreja hoje: Abraão foi obediente, mesmo que a cabeça dele estivesse cheia, como muito no mundo fala, como se ele estivesse boladão, sem saber o que fazer, mas prosseguia. E o que muitas vezes é por causa dos fogos, pastor. Muitas vezes é o que faz a gente parar no caminho. É a gente, mesmo com toda a dificuldade, com todo o medo, com toda a tristeza, prosseguir. Chegar ao lugar que Deus mandou, chegar na situação que Deus mandou. Às vezes você está numa tribulação que você não sabe como sair daquela situação, mas se Deus disse fique firme, mantenha-se firme, por mais que seja doloroso. Se você não consegue, pede a Deus que levante Arão e Ur na sua vida, para estar junto com você passando por essa situação. Mas não retroceda, prossiga. Se Deus disse fique firme, fique firme. Se Deus disser prossiga, prossiga. Mas um conselho que eu dou: não faça nada que Deus não mande. Não vá nem para a direita nem para a esquerda sem o consentimento de Deus. Porque quando Deus ele direcionou Abraão lá naquela época para sair da sua parentela e da sua terra e fosse para o lugar que Deus mostraria a ele, e ele obedeceu. E por que Abraão, dessa vez, quando Deus pediu o filho, ele podia ter questionado: Senhor, foi o filho que o Senhor me deu, o filho da promessa. Eu desobedeci, mas mesmo assim o Senhor foi fiel comigo, o Senhor me deu. E por que o Senhor deixou eu me apegar ao menino, não deixou ele partir na barriga da mãe? Porque o Senhor deixou eu criar amor pelo menino? E por que logo agora, Senhor, o Senhor quer tirar de mim esse filho? Conjectura minha, mas eu sei que é o que nós faríamos, gente. E talvez não seria pecado diante de Deus a gente fazer esse questionamento. Porque o amor nasce entre pai e filho, mãe e filho. Ele cresce. E a intimidade entre pai e filho vai crescendo mais. E por quê? Mas ele foi obediente com toda a dor, eu acredito.
Com toda dor, ele foi obediente. Talvez no silêncio mais doloroso da sua vida, mas ele foi obediente. Talvez ele não conseguia nem abrir a boca, porque as lágrimas cairiam do rosto. Talvez tenham caído, mas ele foi firme até o fim. Acredito eu, igreja, acredito eu, que naquele momento, que é o segundo requisito que nós precisamos trazer para a nossa vida, que nos momentos difíceis da nossa vida a gente faça o que Abraão fez. Ele ergueu um altar. Naquele momento era um altar do sacrifício, mas nós precisamos, todas as vezes que tivermos um momento difícil na nossa vida, ergamos um altar diante de Deus. Às vezes a gente faz 1 milhão de coisas. Por exemplo, a gente está com um problema de saúde. A primeira coisa que a gente vai sinalizar: eu vou para o médico. Não, vamos erguer um altar. O que Deus não puder fazer agora, Ele vai fazer depois através do médico. Mas o que Deus puder fazer agora, Ele faz. Deus é Deus que pode todas as coisas. A gente precisa entender isso. Em obediência a Deus, ergamos um altar de humilhação, de adoração, de sacrifício. Eu não sei, mas Ele vai direcionar. E o que foi que Abraão fez quando chegou naquele lugar? Ele ergueu o altar do sacrifício, o altar talvez mais doloroso que ele tenha erguido em toda a vida dele, igreja. Um altar que, quando ele ia erguendo aquele altar, talvez ele dissesse: é a última vez que eu vou ver o meu filho. Eu não sei qual é o plano que o meu Deus tem, mas eu estou erguendo esse altar. Talvez cada pedra que ele erguia naquele momento era uma dor, era um pedaço dele que ele estava arrancando. Mas ele ergueu aquele altar de sacrifício, aquele altar que ele sabia que estaria derramando o sangue do seu filho amado. Eu não vou perguntar à igreja que se fosse o filho de vocês fariam isso, porque na minha razão humana eu diria que eu teria muito que orar para que Deus tirasse todo o sentimento do meu coração. Porque eu não sei se eu teria, não é nem sangue frio, porque eu tenho certeza que Abraão, ele era obediente, mas corria sangue no corpo dele. E ele é nascido do pecado como nós, fomos resgatados, mas ainda corre em nosso corpo, temos ainda, por isso pecamos. E eu acredito que naquele momento Abraão estava erguendo aquele altar e ele pensava, ou conjecturando Deus proverá. Deus proverá. Eu acho que ele guardou na mente dele aquela frase a todo tempo, desde quando ele saiu daquela cabana, daquela tenda. Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. E quando eles subiram e tudo aconteceu, e Isaac já estava ali na posição do sacrifício, a Bíblia não vai relatar aqui em momento nenhum que Isaac se agitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali tem escrito no verso 13, não, verso 13 não, verso 10: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
Assim como eu recordo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando Agar, ela tinha fugido da face de Sarai, e naquele momento ela tá com aquele filho dela ali, acabou a água, o menino chora e ela se afasta para que não veja o menino morrer. E no momento o anjo fala com ela que Deus ouviu o choro daquele menino e mostra a ela, e ela consegue ver a provisão de Deus naquele deserto. Assim como aconteceu naquele momento, eu acredito muito, igreja, muito, que quando a gente não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, assim como o Senhor proveu na vida de Agar, água, assim como Deus proveu na vida de Abraão, um cordeiro, Deus provê na nossa vida aquilo que mais precisamos: saúde, vida, libertação. Eu não sei agora o que a igreja está precisando neste momento, mas uma coisa eu sei: o Deus que eu e você servimos é o Deus que proveu a água para Agar, é o Deus que proveu o cordeiro no lugar de Isaac, é o Deus que fez tantas maravilhas no deserto, é o Deus que ainda hoje opera milagres, é o Deus que ainda opera prodígios, é o Deus que ainda opera maravilhas. Não mudou nada. Nós mudamos a forma de adorar, nós mudamos a forma de obedecer, nós mudamos a forma de sacrificar, porque hoje não é necessário sacrificar. O sacrifício somos nós em libação a Deus. O sacrifício somos nós em renunciar ao nosso eu, a nossa pecaminosidade. É isso que precisamos fazer. E muitas vezes deixamos passar, deixa para mais tarde, deixa para amanhã, eu vou pedir perdão depois. E passam os dias e a gente esquece de que aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você não foi à toa. A gente precisa entender que um preço muito grande foi pago por nós. E será que quando chegar no grande dia, que chegarmos diante de Deus, alguns que chegarem diante de Deus foram aqueles que foram arrebatados, mas no grande dia, que não será o dia do arrebatamento, a gente precisa entender que vai chegar o dia do julgamento. E o dia do julgamento ainda é pior. Sabe por quê? Porque aqueles que não subiram, eles serão julgados, e todos nós veremos aqueles que são e os que não são. Então a gente precisa entender que a nossa intimidade com Deus, o que eu mais vejo e o que eu bato na mesma tecla aqui, igreja, eu sou falha, não deposita em mim a sua fé, porque se você depositar a sua fé em mim, amanhã você está distante de Deus. Deposite a sua fé em Cristo, porque Ele se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. Porque se você vir nesse lugar buscando qualquer outra coisa que não seja Deus, a presença de Deus, o Senhor Jesus, você amanhã vai embora e não volta mais. Porque não existe a igreja perfeita, não existe um pastor perfeito, não existe membros perfeitos. Existem pessoas buscando a Deus, buscando santidade, santificação, presença de Deus a todo momento. Se você vem à igreja que não seja buscar a Deus, buscar a presença dEle, uma coisa eu vou lhe dizer: vai chegar um momento que você não terá mais força para vir para a igreja. Porque se você vir buscar poder, maravilha, revelação e não a presença, a palavra, ser cheio, restituído, liberto, você não vai conseguir vencer. São situações na nossa vida que a cada dia que a gente acorda, a gente diz: renova-me, Senhor. Senhor, me limpa, me ajude. Porque nós precisamos todos os dias disso. Sabe aquela rotina diária de escovar os dentes para o dente não cair? Sabe aquela rotina diária de tomar banho para que o mau cheiro não suba? Essa rotina de nós chegarmos a Deus a isso. Gente, se a gente parar e observar, gente, Abraão, ele veio de um lugar de idolatria.
Deus tirou ele de lá, Deus tirou Jó de lá também. E se você parar e observar, não era normal sacrificar pessoas, crianças. Religiões pagãs faziam isso. Sacrificavam os pagãos, naquela época, os idólatras. Eles faziam isso, mas Deus, ele fugiu do curso do que ele queria. Não fugiu da soberania dele. Pelo amor de Deus, para dizer que o missionário está falando heresia aqui. Deus, ele pediu Isaac. Deus pediu Isaac com um objetivo: testar Abraão. Testar Abraão. Porque na religião pagã se sacrificava pessoas, se sacrificava crianças, se sacrificava aos deuses daquela época. Mas Deus pediu Isaac não com o intuito de sacrificar Isaac, mas com o intuito de saber se Abraão o amava de verdade, a saber se Abraão iria obedecê-los ou seguir alguma indicação, seguir algum conselho, como ele seguiu Sara, na desobediência. Então, o que a gente observa aqui, que nós possamos erguer altares diante de Deus, sabe? Na casa de oração, quando formos orar de joelho, no nosso lar. Mas quando eu sempre ouço Mateus 6,6, eu sempre fico na dúvida de todo aquele que declara Mateus 6,6 com muita certeza. Eu não estou aqui para crucificar ninguém. Pelo contrário, estamos passando por uma fase difícil, estamos passando por uma fase de pandemia, mas uma coisa eu tenho certeza: a pandemia vai passar. E veremos aqueles que verdadeiramente cumpriram Mateus 6,6 e os que não cumpriram. E será vergonhoso. Será vergonhoso, porque muitos que falaram, gritaram e declararam viver Mateus 6,6, provavelmente nem a Bíblia mais está lendo. Provavelmente não sabe o que é jejuar tem muito tempo. Provavelmente a televisão é a única distração. Netflix, celular, toda distração. Eu não vou esquecer o que o evangelista Pedro falou em conversa com o pastor Tiago e eu, num desses momentos de café. E ele falou algo, e eu acredito que também em uma da live, eu fui na administração, ele falou que, fala aí pastor, repita aí, que para todo aquele que quer sair da presença de Deus sempre tem um barco. Exatamente. Todo aquele que quer sair da presença de Deus, Satanás sempre tem um barco pronto. Você sabe o que é isso? Sempre tem uma estratégia. Por isso que eu digo, não venha buscar o pastor de missionário, eu sou falho, pelo amor de Deus, não venha. Talvez a minha maneira de falar com você não seja da forma que você esteja preparado para ouvir, você vai se aborrecer, vai se chatear, vai se ferir. Não estou falando na palavra, mas eu estou falando às vezes fora da palavra, quando eu estou conversando. Posso ser que magoe, machuque. Não venha buscar por mim, venha buscar por Deus. Sabe por quê? Porque isso é a mais pura verdade. Às vezes você ouve algo no ar e aquilo ali é semente maligna para a sua vida. Tem uma irmã em Cristo, eu não vou me prolongar, tem uma irmã em Cristo que ela, num determinado evento aqui da igreja, eu falei algo com ela que eu juro para vocês, pela luz que clareia os meus olhos, que eu não me lembro o que foi que eu disse a ela, mas eu sempre falo muita bobagem. A evangelista está aqui e vê, do nada eu falo uma bobagem que não tem pé nem cabeça. Eu faço umas perguntas que não tem nada a ver. E eu cheguei para ela, fiz uma pergunta totalmente aleatória, do nada eu perguntei a essa pessoa, e essa pessoa levou isso para o coração, e ela ficou exatamente de 2 ou 3 meses sem falar nada, sem tocar no assunto, e aquilo ali o que? Fermentando dentro dela, afastando ela. Não foi da igreja, foi de Deus. Porque quando aquilo fermenta em você, você não bota para fora, não expulsa, você não fala, não na ponto de discutir, de brigar, mas falar que aquilo te machucou, te magoou. Eu nem sabia o que eu tinha falado, passaram-se 3 meses, a pessoa se esfriou na fé, deixou de vir para a igreja, e num determinado momento a pessoa resolveu ir para o monte. Deus falou com a pessoa lá em cima no monte, a pessoa veio aqui na igreja,
conversou comigo. Pense na minha cara, eu sou negra, eu fiquei branca porque eu não sabia nem do que ela estava falando. Porque se esperou 3 meses, se Jesus voltasse, eu ia estar inocente. E se Deus me perguntasse, eu ia dizer: Senhor, eu nem me lembro o que eu falei. Que é verdade, igreja. Eu não me lembro, eu não me recordo. E tenha certeza que eu não falei com a intenção de machucar, porque eu não sou assim. Meu esposo está aqui e ele sabe disso. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as palavras. E se eu for falar alguma coisa que for assim, eu chamo a pessoa no canto e converso. Não no momento de festa, de evento. Então, conversamos e eu disse assim: minha irmã, me perdoe, porque eu nem me lembro o que foi que eu falei. Mas se aquilo te machucou, por que você não veio antes? Para a gente conversar, e eu já teria lembrado. Se eu falei com intenção, eu lhe pediria perdão mais de uma vez. Entendeu? E nós entendemos no sentido de que eu nem sabia que eu tinha machucado. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Que a gente tenha que resolver os nossos problemas o mais rápido possível. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Às vezes a gente diz assim: não, Jesus vai voltar e que bom que todos estejamos aqui. Mas se não, alguns já estiver dormindo no Senhor, que vai subir primeiro e depois. A gente não sabe, gente. Então a gente tem que fechar as brechas logo. Abriu a brecha, fecha agora. Abriu a brecha, fecha agora. Precisamos fazer isso. Precisamos. Voltamos para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falou para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A prova que Abraão passou fez com que ele chegasse ao máximo da sua capacidade espiritual e emocional. Eu não tenho dúvidas disso. Essa prova que ele passou, de levar o seu filho, de deixar tudo preparado para ser sacrificado. Gente, ele chegou a pegar o cutelo para cortar, para matar e o sangue derramar. Eu acredito que ali mexeu muito com o emocional dele, muito. E com o espiritual, elevou o nível espiritual dele. E tanto é que no verso 17 diz o seguinte: louvado seja o nome santo do Senhor. Deus diz o seguinte a ele, 16 diz: e disse, por mim mesmo jurei o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Aí olha o que acontece quando há uma obediência a Deus. O verso 17, para encerrar nossa administração, que eu anotei aqui porque minha Bíblia ela tem uma palavra mais difícil. Eu estou na NVI. Na NVI diz o seguinte: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Gente, observe o que uma atitude de fé, porque eu acredito que foi de fé, uma atitude de fé e obediência de Abraão desprendeu na vida dele. Havia uma promessa. Quando o Senhor manda ele sair da tenda e olhar para as estrelas do céu, e se ele pudesse montar ali, seria a descendência dele. Havia uma promessa, mas Deus reforçou essa promessa a partir do momento que Abraão obedeceu o Senhor até o fim. É o que nós precisamos fazer, igreja. Obedecer o Senhor até o fim. Mas, missionária, como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? É quando vier alguém falar assim diz o Senhor? Não. Porque nem sempre aquele que diz assim diz o Senhor verdadeiramente está vindo como boca de Deus na terra. Mas o que ele diz aqui, não estou falando nada contra a profecia, porque Deus usa a gente aqui também em profecia, pelo amor de Deus. Deus nos usa, e quem a gente convida, Deus usa também. E Deus usa o pastor, Deus usa o evangelista, Deus usa o missionário, Deus usa quem Ele quiser em profecia na vida de quem Ele quer. Não é isso que eu estou falando. Mas a palavra dele, ela é verdadeira, e tudo que está aqui vai se cumprir, porque ele diz que ele vela pela palavra dele, para que ela se cumpra. E encerrando a última parte da nossa ministração de hoje, vamos orar pelos nomes que foi anotado no caderno, e vamos orar também pela vida de vocês e da família.
Creia que Deus provê todas as nossas necessidades. É isso que o Senhor queria falar no nosso coração. Quando nós não temos recursos financeiros, recursos físicos, a gente precisa clamar aquele que provê. Aquele que proveu o cordeiro, aquele que proveu a água, aquele que proveu as nossas vidas. A gente precisa clamar a Ele. Ele provê todas as nossas necessidades. Lembre de Mateus 6, a partir de 18, 18 a 23, que fala sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu que não semeiam nem cegam, e o Senhor os alimenta. Da mesma forma, nós que somos filhos, feitura dele, somos cordeiros com Cristo. Será que Deus não vai prover em nossas vidas todas as necessidades em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania? É o que muitas vezes não fazemos, igreja. Reconhecemos Deus como nosso Pai, mas não reconhecemos que Ele é soberano. Ele está acima de nós. A vontade dele tem que prevalecer a nossa. Foi o que eu disse ao meu pastor em nossas conversas, quando a gente conversa no café, tanto da manhã quanto da noite. A gente sempre fala sobre palavra, eu digo amor. Como é que às vezes a gente diz que Deus é o nosso Pai, que é soberano, mas será que quando Deus manda a gente fazer algo, será que é fácil obedecer? Será que é fácil? E às vezes brincando com ele, eu digo: se Deus mandar o Senhor para o sertão, você vai largar o conforto de Itapuã para ir para o sertão? A gente fala que sim, igreja, mas na primeira semana no sertão a gente vai dizer: Deus, será que o sol de Itapuã não era suficiente? Será que o povo de Itapuã não era suficiente para eu ganhar? Questionamos, perguntamos. Vocês acham, quando eu perdi a minha empresa, que eu deixei de ter o meu dinheiro certo todo mês? Vocês acham que às vezes não vem ao meu coração: meu Deus, eu estou vivendo do que o Senhor provê, eu estou vivendo do que dá para vir, eu estou vivendo do que podem me proporcionar, não do que eu posso ter, não do que eu quero ter. Passa pela minha cabeça, e em conversa com Deus eu não questiono dele, mas eu digo: louvado seja o teu nome, Deus, porque ainda tem. Porque tem momentos que não tem, a gente glorifica a Deus e Ele provê. E às vezes a gente ouve pessoas falar coisas que eu digo assim: Deus proverá. Porque há questionamentos, às vezes, pelo pastor, pelo fato do pastor ser jovem entre aspas, mas o pastor ser jovem, o pastor ter força para trabalhar, mas ninguém sabe o trabalhar de Deus na vida do pastor. Ninguém sabe o que é que Deus tem em projeto na vida do pastor, mas muitos questionam posicionamentos que vêm dele, mas é direcionado por Deus. Eu fico na dispensação do Senhor e Ele provê todo o tempo para as nossas vidas. Eu já disse à igreja aqui várias vezes: no dia que Ele não provê, a família jejua, e jejua feliz, porque estamos servindo a um Deus que nos proporciona a vida todo amanhecer. A gente precisa entender isso. E finalizando aqui, estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida de acordo com as exigências divinas. Por isso que Abraão, ele é considerado lá no livro de Hebreus como nosso pai na fé. Porque a partir do momento que Abraão, ele não deu só uma demonstração de fé, mas ele deu demonstrações de obediência. E a fé sem obediência, o que adianta? Você diz que tem fé em Deus, mas a fé é só no momento que te proporciona alguma coisa. E cadê a obediência? Cadê a obediência a Deus? Ao que Ele quer, ao que Ele diz, ao que Ele ensina. A obediência a Deus também é as doutrinas. E muitos não querem obedecer. Eu vou trazer depois uma administração aqui para a igreja. Eu até achei que Deus queria que eu trouxesse hoje, mas eu não vou trazer não. Eu não trouxe porque ele direcionou polêmico. E nesse dia eu acho que eu vou trazer a evangelista Pauquinha aqui, que ela é muito perguntadeira, para estar comigo nessa. E eu quero fazer uma live ao vivo para poder a gente estar tirando essas dúvidas.
sobre esse tema da Bíblia que é muito polêmico e é necessário desestigmatizar isso. Gostou da palavra, pastor? Mas, igreja, vamos ficar nessa porção. Vamos ficar nessa palavra de Gênesis 22, 8, que ele disse: Deus proverá para si um cordeiro. Teve uma frase que eu coloquei aqui, que eu anotei: mediante todas as impossibilidades humanas, Deus enxerga em nós, em vocês e em mim, algo a se prover para Ele. Essa frase saiu daqui da minha cabecinha, não foi inspiração do Espírito Santo de Deus, mas saiu de mim, eu acredito que também venha dele. Imagine, todos nós temos diversas barreiras em nossa vida, mas Deus enxerga em mim e em você algo a se prover para Ele. E aí você vai dizer, leve essa frase na sua mente: eu tenho algo que Deus proverá para Ele. E eu não falo da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, mas potencial nosso que Ele enxerga que ninguém mais enxerga. Potencial em nós que às vezes está adormecido porque a gente foi negligente. Nessa manhã, saia daqui pedindo a Deus: Deus, aviva o que o Senhor planejou para a minha vida, aviva o que o Senhor quer para a minha vida, aviva o que o Senhor já determinou para a minha vida, aviva em meu coração, para que eu levante e marche, levante e obedeça, levante e faça com fé. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos orar pelas almas, pelas pessoas que pediram oração na live de ontem e também que anotaram no caderno. Gostaria de chamar o pastor para estar clamando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou pegar o óleo da unção. Aleluia. 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 Deus. Amado querido Deus, Pai, nós vimos na manhã de hoje, Pai amado, querido Deus, sobre a obediência de Abraão, Pai, sobre a tua provisão segundo a obediência, Pai. Pai amado, querido Deus, Pai, nos ensina, Pai amado, querido Deus, a ser obediente, Pai. Nos ensina, Pai. Vem, Deus. Amado, querido Deus, Pai, mais uma vez quero apresentar a vida do teu povo em oração. Meu Deus. Pai amado e querido Deus, te pedindo, Pai amado e querido Deus, que o Senhor venha prover sobre as nossas vidas, Pai. Meu Senhor, segundo a nossa obediência, Pai, o Senhor venha prover, Pai amado e querido Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela, Pai amado e querido Deus. Pai, que a tua provisão, Pai amado e querido Deus, possa nos alcançar, Pai, de uma maneira sobrenatural, Pai. Pai amado e querido Deus, Pai, os teus filhos e filhas aqui, cada um, Pai, eu creio que cada um veio nesta manhã, Pai, te apresentar algo, te pedir algo, Pai amado e querido Deus. Pai, que nesta manhã de consagração, Pai, o Senhor possa, Pai, prover, Pai, sobre a vida deles. Pai, que o Senhor possa trazer a existência, Pai, sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa trazer, Pai, a existência aquilo que não existe. Que o Senhor possa trazer, Pai amado e querido Deus, Pai,
sobre a vida da tua igreja, Pai, sobre a vida, Pai amado, do teu povo, Pai amado, meu Senhor, teu sobrenatural, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço que nesta manhã, Pai, quando os teus filhos saírem, Pai, desta porta, Pai amado e querido Deus, ao regresso aos seus lares, Pai, a tua provisão já esteja esperando cada um deles, Pai. O teu milagre já esteja esperando cada um deles, Pai, porque não é nós que temos que correr atrás da bênção, não é nós que temos que correr atrás do milagre, mas os milagres correrão atrás de nós, porque nós confiamos em Ti, Pai. E eu creio, Pai amado, querido Deus, que nesta manhã, Pai, nesse ambiente, Pai, que está propício ao Teu sobrenatural, o Senhor irá manifestar a Sua glória sobre a vida de cada um de nós. Pai, é isso que eu te peço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero apresentar, Pai amado, querido Deus, também, Pai, a família, Pai amado, querido Deus, Maurílio e tal de família, Pai. Família Salada, Daniel. Isso aí. Aleluia, a família Salada, a família Belon, Pai, a família Franco, a família Salomão, Pai amado, querido Deus, Pai. Eu te peço, meu Senhor, que cada família dessa, Pai amado, querido Deus, que foi colocada aqui, Pai amado, querido Deus, Pai, eu estou com a mão, Pai, fazendo imposição de mão, Pai, sobre esses nomes, Pai. Pai, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa, Pai, fazer a tua vontade, o teu querer. Toma em tuas mãos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do teu altar, eu apresento a Ti, Pai. E te peço, meu Senhor, que o teu sobrenatural, Pai, possa alcançar cada um deles, Pai amado. Pai, aqueles, Pai, que colocaram o nome, Pai, na transmissão de ontem, Pai, que o Senhor possa também, Pai, alcançar, Pai amado, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é isso que eu te peço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Pai, também quero, Pai, nesta hora, Pai, junto com a tua igreja, Pai, entregar, Pai, a nossa consagração, Pai, para aqueles que irão entregar, Pai, para aqueles que irão continuar, Pai. Pai, que o Senhor continue com eles, Pai. Pai, para aqueles que irão entregar, meu Senhor, Pai, que a consagração deles, que o jejum, Pai, Pai, possa subir, Pai, como incenso de aroma suave, Pai, as tuas narinas, Pai amado, querido Deus. Pai, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que o Senhor possa, Pai, aceitar, Pai amado, querido Deus, nesta manhã, Pai. Pai, como oferta, Pai, diante do teu altar. Pai, não é uma troca que estamos fazendo, Pai. Pai, mas acreditamos que em meio a um jejum, em meio a uma consagração, o Senhor opera sobrenatural. Então, Pai, eu te peço que em meio a esse jejum que os teus filhos fizeram, Pai, o Senhor possa operar o teu sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Pai, é isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Levante suas mãos abençoadas para o céu. Que a graça de Deus Pai e o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós para todos sempre. Amém. Graças a Deus.
Glória. Glória.